Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, está escrito assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Olha só, você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que o Espírito Santo vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo e glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Então agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que de mim o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Todo cristão tem obrigação de conhecer a palavra de Deus. Então vamos lá. O apóstolo Paulo vai escrever num linguajar bem conhecido do pessoal, dos irmãos de Corinto, porque ele vai fazer uma analogia aqui com os esportes, com os Jogos Olímpicos, os Jogos Atléticos. E os Jogos Olímpicos, segundo conta a história, surgiram na Grécia cerca de 700 anos antes de Cristo. E nessa época aqui, Corinto era uma das maiores cidades lá da Grécia. E lá tinha um estádio. E lá tinham Jogos Olímpicos das mais diversas modalidades. Então, se valendo desse aspecto cultural da cidade, em que todos os cidadãos tinham conhecimento, inclusive os irmãos da igreja, ele vai fazer essa analogia trazendo para uma realidade espiritual. No esporte, todos os que competiam, e até os dias de hoje, se esforçam com disciplina, se empenham, se dedicam com o propósito final de vencer, de ter o prêmio, de ganhar. Só que no esporte, você sabe que tem 3 lugares no pódio, né? Primeiro, segundo e terceiro. Ouro, prata e bronze, via de regra. São as medalhas, os troféus, enfim. Mas na vida cristã, não é um só que vence. Levante a mão e declare: a vitória é para todos nós. A vitória é para todos, não é só para um. A vitória é para todos. Só que, do mesmo jeito que um atleta, ele tem que se esforçar, ele tem que ter disciplina, ele tem que se empenhar, afinal de contas, ninguém vai treinar dias, semanas, meses, quiçá até anos. Você sabe que os Jogos Olímpicos são de 4 em 4 anos. Né? A pessoa não vai treinar 4 anos continuamente se ela não quer ganhar. Se ela quer vencer, ela vai se esforçar. Se ela quer vencer, ela vai ter disciplina. Se ela quer vencer, ela terá dedicação. Ela vai dar o máximo de si para ter lá na frente a vitória, porque aquela oportunidade é única. Chegou o dia, por exemplo, lá da corrida, não ganhou, não dá para repetir. Só dali a 4 anos de novo, não é? Por exemplo, é um campeonato, ou enfim, só quando tiver outro campeonato. Então aquela oportunidade é única. Na vida cristã, não é só uma oportunidade, é uma vida inteira. E Deus tem para nós uma vida vitoriosa, meu irmão. Deus tem para nós uma vida vitoriosa. Agora é necessário compreender alguns detalhes. Lá em Corinto, e assim como nos dias de hoje, tinham várias modalidades de esporte. Paulo fala no versículo 24, conforme lemos:
mas os que correm. Então, esporte de corrida, nós temos alguns. Por exemplo, hoje tem os 100 metros rasos. O homem mais rápido do mundo é o que corre 100 metros em menos tempo. Mas tem uma outra modalidade que é a maratona. Quem aguenta mais? Quem aguenta correr 42 quilômetros? O 100 metros rasos é uma prova de velocidade e força. Por isso que os atletas são fortes. Já a maratona, os atletas, via de regra, são magros, franzinos. Já reparou? Porque é resistência, é o que aguenta mais. Mas além dessas duas, tem uma terceira ainda que eu destaco, que é a que mais se assemelha com a vida cristã. Você já ouviu falar da corrida com obstáculos? Já ouviu falar? É a que mais se assemelha com a nossa vida. Nós estamos numa corrida, afinal de contas, vá lá comigo rapidinho, em Hebreus capítulo 12, vá lá, e o texto vai usar exatamente essas palavras, a corrida que nos está proposta. Então leia comigo, Hebreus 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, na corrida com obstáculos, no jogo olímpico, lá no esporte, os obstáculos são todos do mesmo nível. Você já reparou? Camarada, o atleta vai correndo e vai pulando, vai correndo, vai pulando, vai correndo, vai pulando. Só que na caminhada cristã, os obstáculos nem sempre são do mesmo tamanho. No início da caminhada, o obstáculo é lá embaixo. E aí, à medida que a gente vai superando, o obstáculo vai aumentando, 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 e pode chegar, por exemplo, da altura de uma muralha. Pastor, pode? Pode. Mas do mesmo jeito que no esporte o atleta tem que se esforçar, se dedicar e ter disciplina, assim também nós. Vá comigo rapidinho lá, no segundo livro de Crônicas, capítulo 15. Enquanto você encontra, segundo Crônicas, capítulo 15, nós vamos ler somente o versículo 7. Eu vou resumir rapidamente. O próprio Deus vai dizer para Josué, você encontrou aí? Segundo Crônicas 15, verso 7. O Senhor diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então nós temos que nos esforçar, e é exatamente o que Deus vai dizer a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, sou contigo. Um atleta, ele tem que se esforçar, ele tem que se esforçar no treino, ele tem que se dedicar naquilo, no treinamento que ele faz, continuamente, diariamente. Ele não pode parar, ele não pode desistir, senão ele vai ficar fora de forma. Para vencer, diga assim comigo, para vencer, tem que ter esforço. E o problema é que muita gente é a lei do mínimo esforço, não quer se esforçar para nada. É interessante que não se esforça para as coisas de Deus, mas para as outras coisas, arruma tempo, arruma tudo. Só não se esforça para as coisas de Deus. Note que Deus nunca exigiu nada impossível de homem algum. Josué é o líder lá na época, após o sucessor de Moisés. Diante dele tem a muralha de Jericó, você conhece a história. Deus não poderia ter dito simplesmente: Josué, junta o exército, para na frente da muralha, dá o grito que eu derrubo. Ele não poderia ter feito assim? Seria mais prático e rápido? Mas Deus vai dizer: dê a volta, uma vez por dia. No 7º dia, 7 voltas, sacerdotes à frente, com a arca. Na 7ª volta, os levitas tocam a trombeta, o chofar, um toque bem longo. Depois que tocar, grita. E a muralha vai cair. E o Josué assim fez, se esforçou. Todo dia ele estava lá, todo dia ele estava lá. Porque sem esforço a gente não alcança, meu irmão. Deus estava vendo a obediência dele, Deus estava vendo o esforço dele e daquele povo. E no 7º dia, quando tocou a trombeta e o povo gritou, a muralha que parecia intransponível caiu abaixo, porque Deus derrubou. Oh, meu irmão, se esforça, porque ele quer derrubar a muralha diante de você. Agora compreenda o detalhe. Se esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Você já experimentou? Estenda a mão assim para frente, as duas, assim, para frente.
Não para cima, para frente, estenda. Segura aí um minutinho para ver quanto tempo você aguenta. Só para lhe dar um exemplo do que Deus está falando aqui. Todo tipo de treinamento que qualquer atleta faz exige uma preparação física. Seja jogador de futebol, seja jogador de vôlei, de basquete, tenista, nadador, seja um velocista, toda modalidade, ele tem que treinar o corpo. E dependendo do treinamento, via de regra vai ser exaustivo, ele vai chegar um momento que os braços vão... Ué, já teve gente baixando os braços? Pode baixar, pode baixar. Só para você entender. Isso daqui que eu falei para você fazer, obviamente que o não desfaleço as vossas mãos aqui, o sentido é espiritual, né? Embora eu lhe mostrei fisicamente, mas o sentido espiritual, desfalecer as mãos é cansar. É parar, é desistir, é não continuar levantando as mãos para o céu, é não continuar buscando, é não continuar acreditando, é desfalecer e pensar não adianta, e é o inimigo que quer isso para você. O inimigo vem te ouvir, não adianta não precisa continuar orando que nada vai mudar, não adianta continuar buscando que nada vai resolver, mas não aceite a voz do inimigo não, e não desfaleça as suas mãos, porque vai valer a pena, o teu Deus está no controle, e ele vai agir na tua vida, na tua casa, ele vai mudar essa história, ele tem poder para curar, para libertar, para restaurar, para derrubar a muralha. Ele só quer ver de nós o possível. Ele quer ver de nós a nossa parte. O milagre quem faz é ele. Então um atleta tem que se esforçar. Não é? Paulo vai dizer, correi de tal modo que alcanceis. Nós temos que ter esforço, nós temos que ter disciplina, e o alvo, diga comigo, o alvo é Jesus. E Jesus tem para nós uma vida vitoriosa. Ele veio, ele morreu, ele derramou seu sangue, pagou o preço pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, depois de 40 dias subiu aos céus, o Espírito Santo veio, está aqui conosco, é promessa dele, vida e vida com abundância. Se viveremos ou não essa vida abundante, não depende só dele, porque naquilo que depender dele, ele já preparou, ele não vai preparar, já está preparado. Naquilo que depender dele, ele não vai abençoar, ele já abençoou. Está escrito, Efésios 1:3. Vamos ler para não ficar nas minhas palavras? Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Leia lá comigo. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então já está abençoado. Então essa bênção que é espiritual, ela tem que se tornar material. Ela tem que sair do campo espiritual e vir para o mundo real. E como é que nós fazemos isso na prática? Como foi que a muralha caiu? O que o Josué fez? Ele se esforçou, ele acreditou, ele obedeceu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Um atleta, ele tem que ter disciplina, porque se ele não tiver disciplina, ele não atinge os objetivos. Por exemplo, você sabe que estamos numa iminência de Copa do Mundo. Nosso país é um celeiro de jogadores de futebol. Tem aí os melhores, inclusive o chamado rei do futebol, que é o Pelé, é daqui, e vários outros. Mas já vários recentes jogadores de futebol foram demitidos do time que jogava, inclusive um dos mais famosos dos nossos dias, se não o mais, está para ser demitido do time dele lá da França e voltar para cá. Sabe por quê? Porque não tem disciplina. Um atleta não é só no campo, não é só o treinamento na academia. Fora do campo, fora da academia, o atleta tem que guardar o corpo no sentido de ter uma boa dieta, se alimentar bem, não pode ingerir bebida alcoólica, tem que dormir bem, para que no dia seguinte o corpo responda e seja de alta performance. E aí um desses aí famosos ganha milhões e milhões por mês, vive nas baladas enchendo a cara e ainda diz: a vida é minha, ninguém tem nada a ver com ela. Para o time não serve mais. Teve mais um que recentemente, há poucos anos atrás, foi demitido de um dos maiores times da Espanha, porque depois que ele foi para lá, metade do time separou das esposas, porque viviam nas baladas, ingerindo bebida alcoólica e com prostitutas.
Metade do time se divorciou. O técnico falou, tem que tirar ele daqui, mandou o camarada embora. Olha só que coisa, falta de disciplina. Esse que hoje é o mais famoso do nosso país, nunca ganhou um título de melhor do mundo. O Cristiano Ronaldo já tem mais de 40 anos e já ganhou vários. Disciplina. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o Senhor espera que o povo dele tenha disciplina espiritual. Meu irmão, um atleta tem que comer bem, e nós temos que comer bem também. E a nossa comida não é para encher só aqui a barriga, a nossa comida é essa aqui, ó. A nossa comida é a palavra de Deus. Ele quer o povo dele alimentado. Deus quer ver você nutrido e fortalecido por essa palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se alimente dessa palavra, tenha disciplina espiritual. A disciplina espiritual, além da palavra, é oração, é o jejum, é congregar, é buscar a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Volta lá comigo em 1 Coríntios 9, onde começamos a mensagem. O versículo 25 diz assim, ó. O versículo 25 diz assim, e todo aquele que luta, no anterior ele falou de corrida, né? Agora ele já está falando de luta. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Que coroa corruptível é essa? Nessa época aqui, o vencedor, né, ganhava uma coroa de folhas de oliveira. Então colocava-se na cabeça aquela coroa de flores. Até hoje nos Jogos Olímpicos, você reparou? Quando está no pódio, coloca aquela coroa. Aquilo ali é bonito na hora, no momento, mas depois acaba. Só que no início do versículo ele diz, todo aquele que luta de tudo se abstém. Vou lhe dar um exemplo. Nos nossos dias, uma das lutas mais conhecidas é o MMA e o boxe. Nessa época já tinha luta assim, no sentido do boxe, não o boxe como a gente tem hoje, mas no mesmo sentido. Então, hoje tem categorias de peso. Então, um camarada de 50 quilos vai lutar com um de 50, mesma categoria. Um de 80 vai lutar com um de 80, um peso pesado vai lutar com peso pesado. Só que se tiver acima do peso, ele tem que emagrecer para lutar na sua categoria. Tem que emagrecer. Do que é que Paulo está falando aqui? Se um homem, um atleta que nem sequer conhece a Deus, se abstém de comida, se abstém de outras coisas, de outros desejos, para poder se dedicar, para ganhar aquilo, imagina eu e você. Querido, nós temos que se abster da carne, nós temos que se abster do pecado, nós temos que jejuar e orar, e nos consagrar ao Senhor, e não andar na carne, mas andar no Espírito. Porque aí nós vamos batalhar e nós vamos vencer, porque o Todo-Poderoso é conosco. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós temos uma batalha travada e não é contra carne nem sangue, é contra todo o principado, potestade e toda obra do mal. E nós temos que estar fortes e firmes e no Espírito para vencer toda a batalha travada. Tem batalha na tua casa, no teu trabalho, na vizinhança. Deus não quer ver o diabo te dando lambada, Deus quer ver o diabo debaixo do teu pé. Agora você tem que lutar para isso. Quem entendeu, diga glória a Deus. Tem que lutar com armas espirituais. Tem que lutar na unção e no poder do Senhor. Não é contra carne e sangue. Tem que lutar, tem que batalhar. E o inimigo faz de tudo para que as nossas mãos, desfaleçam. Lembra que eu falei há pouco da corrida com obstáculos? Na vida, às vezes, os obstáculos vão aumentando. Paulo sabia do que ele estava falando, porque ele passou por muitos que poderiam ter o feito desistir. Vamos ler alguns? Passe algumas páginas, 2 Coríntios capítulo 11, vamos ler alguns dos obstáculos que ele enfrentou, mas ele não desistiu, ele não recuou, ele continuou lutando, ele continuou correndo, ele continuou firme. Segunda carta aos Coríntios 11, 24. Olha o que ele vai dizer dos obstáculos que enfrentou. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. Ou seja, 5 vezes foi açoitado com 39 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos,
em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Uma das vezes que ele foi açoitado com vara, está lá em Atos 16. Ele está na cidade de Filipos, uma moça tinha um espírito de adivinhação, ele expulsa o demônio, a moça se liberta. Os donos da moça levam ele e o Silas para os magistrados da cidade. Em plena praça pública, os dois vão ser humilhados. Em plena praça pública, rasgam suas roupas, os açoitam com vara, as costas são completamente retalhadas pelos açoites. Depois mandam os dois, acorrentados com grilhões nas mãos e nos pés, para o calabouço. E lá no calabouço, ele poderia ter dito: se coloque no lugar. Você já imaginou passar uma situação dessa? Ser humilhado em praça pública porque expulsou um demônio? Você já imaginou uma situação dessa? Ter feito bem e receber um pagamento mal como esse? Ele, na cadeia, por não ter cometido crime algum, ele poderia ter dito: Senhor, Deus, chega, não aguento mais, isso não é vida para mim, isso é coisa de doido. Você expulsa um demônio e vem parar na cadeia, quero mais nem saber, agora eu não aguento mais. Mas é isso que está escrito lá? Foi isso que ele fez? Não. O que estava acorrentado eram as mãos e os pés, a boca não estava acorrentada, não. E o verdadeiro adorador adora em qualquer situação. O verdadeiro adorador não adora só quando está tudo bem, quando está saúde, quando tem liberdade, adora até na hora da luta. E aí ele começou a orar a Deus, ele começou a louvar, Deus vendo aquilo e contemplando o coração dele e do Silas. Deus envia um terremoto, as cadeias caem, as portas abrem e o nome do Senhor é glorificado. Ele foi solto. Oh, meu irmão, você pode estar hoje sangrando, você pode estar hoje ferido e machucado, você pode estar hoje pensando em desistir, em desanimar, mas o Senhor vai daqui dizer: Ele vai derrubar esses grilhões, Ele vai abrir essa porta, Ele vai operar na tua vida, Ele vai renovar suas forças, porque Ele tem maravilhas para fazer. As portas se abrem, o milagre acontece. O carcereiro pensa em se matar, ele diz: não se mate não, está todo mundo aqui. E o carcereiro pula dentro: senhores, o que eu tenho que fazer para me salvar? E ele diz: crede tu e será salvo e a tua casa. E o carcereiro diz: eu creio, bora para casa. E o carcereiro leva eles dois para casa. E na casa do carcereiro, é o carcereiro limpando as costas deles, os vergões, ele falando de Jesus, falando do amor de Deus, falando do poder de Deus. E lá na madrugada, o milagre aconteceu à meia-noite. Lá na madrugada, o carcereiro diz: eu creio em Jesus. A família do carcereiro diz: eu creio. E ele diz: tem água aí? Tem. Já batizou. E ali começou a igreja de Filipos. O Senhor movendo, o Senhor operando. Oh, meu irmão, não deixa a luta te desanimar. Não deixa as cadeias, as lutas, as adversidades te desanimar, porque o Todo-Poderoso é contigo. Quem está entendendo, diga amém. Desanima não. É para a igreja de Filipos que ele vai escrever o que eu quero ler com você. Capítulo 3. Depois a gente leu o 4, mas a princípio o 3. Capítulo 3. Vamos lá na carta de Filipos. Capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Versículo 13, encontrou aí? Amém. Ele escreve assim: irmãos, a igreja de Filipos começou na casa do carcereiro, se converter. Irmãos, Filipenses 3,3, quanto a mim, não julgo que haja cansado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Diga assim: eu vou olhar para frente. Diga: eu vou olhar para frente. Eu vou olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Ô, meu irmão, se você não olhar para Jesus, você cai. Se você olhar para o homem, você cai. Se você olhar para a luta, você cai. Se você olhar para a situação, você desanima. Olha para Jesus, que você vai continuar caminhando. Olha para Jesus, que você vai continuar firme na fé. Olha para Jesus, que você continua se esforçando. Aí no capítulo 4, aqui ainda em Filipenses, no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, versículo 12, acompanhe: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade.
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, meu irmão, não sei se diante de você tem uma luta, eu não sei se diante de você tem abundância ou escassez, não sei se na tua vida tem paz ou tem adversidade. Eu sei que existe um Deus Todo-Poderoso, que se você crer e o buscar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te renovar e te revestir. Deus não nos chamou para derrota, Deus não nos chamou para vergonha. Diga comigo, Ele me chamou para que eu seja mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque através da nossa vida, o nome do Senhor é glorificado. Agora, depende também do nosso esforço, não depende só de Deus. Aquilo que está nele fazer, Ele providenciou. Agora é a nossa parte. Agora é o nosso esforço. Agora é a nossa dedicação, é o nosso empenho. E aí o Todo-Poderoso vai cooperar, o Todo-Poderoso vai agir. E aquilo que não alcançamos, aquilo que não podemos, o poder dele vai operar em nós. Quando eu reconheço, Senhor, eu estou fraco, mas o Senhor é forte. Quando eu reconheço, meu Deus, sem ti eu não consigo nada, Ele renova as forças, Ele fortalece, Ele vai à frente. Sem o Espírito Santo a gente não faz nada. Agora é necessário compreender, não posso desistir. Esse mesmo Paulo, se você ler o livro de Atos, termina com a primeira prisão de Paulo. Foi preso lá em Jerusalém. Leia depois Atos do capítulo 20 em diante, até o 28. Ele apela, ele vai a César. Quando chega em Roma, ele fica em prisão domiciliar. E aí ele chama os judeus, né? É colocado lá a guarda para ficar de escolta. Ele chama os judeus. E aí ele prega para os judeus. E aí uns creem e os outros não creem. E dali a pouco uns que creem, os outros não creem, creem, não creem, aquela conversa, aquela coisa toda, e vão acabar dizendo, Paulo, fica aí que nós vamos embora. E deixa o Paulo lá na casa dele, prisão domiciliar. E aí, já que os judeus não quiseram mais ouvir, Paulo agora vai pregar, sabe para quem? Para os guardas. Para aqueles que fazem a segurança dele, aqueles que estão lá. Tanto é que quando ele escreve a carta aos romanos, ele encerra dizendo, os da guarda pretorianos da casa de César vos saúdam. Quem são esses? São aqueles que ficavam na porta, ele pregou, ele evangelizou, ele falou de Jesus. Muito bem, mas ele é solto dessa primeira prisão. Mas no ano 64, Nero atia fogo em Roma, o imperador botou fogo em Roma, conta a história que o incêndio foram 7 dias e 6 noites. E o Nero tocava lira vendo Roma queimar. Dos 14 bairros, 10 queimaram. Roma era a maior cidade do mundo. Tinha mais de 1 milhão de habitantes naquela época. 10 bairros queimaram. Só sobraram 4, habitados por cristãos e judeus. E aí o Nero, que era diabolicamente inspirado, disse, a culpa é dos cristãos. Foram eles que botaram fogo em Roma. E os cristãos foram presos. E nos conta a história que foram jogados aos leões no Coliseu. Nos conta a história que faltou madeira para crucificar a gente. Nos conta a história que por faltar madeira, eles eram amarrados nos postes e queimados vivos, como tochas humanas. Quem era o maior representante do evangelho naqueles dias, o maior líder? Paulo. Ele vai ser preso. Só que dessa vez ele não vai ficar em prisão domiciliar. Dessa vez ele vai ser lançado numa masmorra. De lá saía ou morto leproso, ou direto para a execução. Ele vai ficar preso durante um tempo. E o último texto que Paulo escreve, ele escreveu metade do Novo Testamento, o último texto escrito, eu quero ler com você, 2 Timóteo 4. É o último texto que Paulo vai escrever, é a última carta, 2 Timóteo, capítulo 4. É nesse contexto de luta, de adversidade, já com uma sentença lavrada de decapitação, ele vai escrever isso aqui. Há poucos dias da sentença ser executada. Encontrou? 2 Timóteo 4, versículo 6. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira.
guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Oh, meu irmão, ele está lá no final da carreira, mas ele combateu o bom combate, ele não desistiu, ele não recuou. O imperador pode achar que ele está morrendo, o imperador pode achar que não tem jeito para ele, mas ele está entrando para a glória. Ele vai dizer aqui no versículo 18, o Senhor me livrará de toda má obra, guardar-me-á para o reino celestial. Ele venceu, ele acabou a carreira. Pela fé, uns derrubaram muralha, pela fé, uns taparam a boca do leão, o poder do fogo, outros pela fé foram cerrados ao meio. A fé tem que ser de crer para vencer, mas também para resistir, ficar firme na presença do Senhor. Eu não sei qual a luta que você está vivendo, continua combatendo, continua lutando, continua perseverando, porque você vai vencer não só nessa vida, mas vai chegar o glorioso dia que você vai estar diante do Todo-Poderoso e Ele vai te chamar de filho amado. Vai valer a pena, mas é para quem vencer. Apocalipse 21, versículo 7, para terminar. É para quem vencer. Paulo já sabia disso. É por isso que ele vai dizer: combati o bom combate. Amados, não tem lugar para perdedor, e o perdedor é o que deixa a fé. O perdedor é o que para de lutar. Nós temos que continuar combatendo o bom combate. Apocalipse 21, 7 diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Levante a mão e declare: eu vou vencer, eu vou vencer. Diga: pela fé eu já venci. Diga: eu vou continuar me esforçando com disciplina, com dedicação, e o meu Deus, o meu Pai já está à minha frente para me dar vitória. Quem entendeu, diga glória a Deus. O Espírito Santo vai te revestir, ele vai te fortalecer. Você não vai desanimar, você não vai recuar, mas o poder dele virá sobre a tua vida. Quem entendeu, diga amém. Se coloque de pé, por gentileza. Não tem proposta para perdedor. A proposta é para quem vencer. E quem vence é quem persevera na fé. Quem vence é quem continua combatendo o bom combate. Agora lembre-se, Hebreus 12. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós temos que continuar combatendo o bom combate com entendimento, com discernimento. Tem coisa que Deus faz na hora. Por exemplo, Elias orou. Leia lá 1 Reis 18. Em alguns segundos, fogo veio do céu. Foi a resposta imediata. O rei Ezequias estava acamado, à beira da morte. Ele ora. Em poucos minutos vem a resposta. 3 dias você vai estar curado. E Deus está te dando mais 15 anos de vida. Olha só. Um leproso chega para Jesus e diz: se o senhor quiser, o senhor pode me tornar limpo. Jesus estende a mão, toca nele e diz: eu quero, seja limpo. A um cego, ele pega, faz lodo, coloca nos olhos e diz: vá lá se lavar no tanque de Siloé. O camarada era cego. Por que ele não fez com esse como fez, por exemplo, com o Bartimeu? Que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então veja. Porque ele trabalha na vida de cada um de um jeito. O trabalhar dele é individual. Vemos respostas imediatas, vemos outras que demoram um pouco mais. Vemos nada mais, nada menos que o pai da fé, Abraão, orando 25 anos para nascer o Isaac. Mas nasceu. E ele não enfraqueceu na fé. Romanos 4, ele não enfraqueceu, ele perseverou. O mesmo filho Isaac, quando casa aos 40 anos, a mulher era estéril. Ele orou 20 anos. E quando a mulher concebeu, foi logo 2 de uma vez. Ô pastor, o que o senhor quer dizer? Tem coisa que Deus já vai fazer hoje e agora. Tem coisa que ele vai fazer daqui a alguns dias, outras talvez daqui a alguns anos. Quem sabe é ele, porque ele trabalha na vida de cada um de um jeito. Agora nós temos que correr com paciência. Agora nós não podemos desistir nem recuar. Ele quer as nossas mãos fortalecidas. O Evangelho nos relata, certa feita, Jesus estava em Cafarnaum. E o Pedro estava limpando as redes, tinha acabado de chegar da pescaria, cansado, frustrado, não pegou nada. E aí Jesus, o Senhor diz: eu posso entrar no teu barco? Dizendo, empurra um pouquinho. E aí Jesus prega para a multidão. É uma pena que nenhum dos 4 evangelhos registra as palavras, o que Jesus falou. Mas independente daquilo que ele falou, Pedro ouviu e o coração dele se encheu de fé. Quando Jesus terminou o sermão, a mensagem, o ensinamento, disse para ele:
vai ao mar alto, lança as redes, você vai pegar peixe. Ele vai dizer: Senhor, eu trabalhei a noite toda e não peguei nada. Ele está cansado, ele é um pescador experiente, mas ele não parou aí. Só isso já era motivo suficiente. Trabalhou horas e horas e não pegou nada. Mas em seguida ele diz: mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Ele vai remar no mínimo 6 quilômetros. Ô pastor, como é que você sabe disso? Porque o mar da Galileia é um lago. Tem 21 quilômetros por 13 de largura. Se ele está na menor margem, ele vai remar no mínimo 6 quilômetros. Ó, remando, ele está se esforçando. Ele está acreditando. Ele chega lá, no meio do mar, ele pega as redes. Os braços ali já foram renovados, porque ele tinha trabalhado a noite toda. Ele lança as redes. Quando ele puxa, não vem vazio. Quando ele puxa, veio cheio. Veio cheio. Oh, meu irmão, Deus quer ver a nossa fé e a nossa perseverança. Deus quer ver o povo dele como um atleta, com esforço, com disciplina. A rede ele vai encher, a muralha vai cair, o milagre vai acontecer. É o poder dele que opera, é a graça dele que nos basta, é o amor dele que é incondicional. Ele quer operar maravilhas na tua vida. Agora você tem que querer também. Você tem que fazer a tua parte. Eu fico triste em ver muitas pessoas que desanimam e desfalecem. As mãos, ó, e deixa o desânimo vencer. E deixa a voz do inimigo vencer. Não, meu irmão. O que tem que valer é a voz do Senhor, não é a voz do inimigo. O que tem que valer é a palavra do Todo-Poderoso. E o Espírito Santo vai te revestir. Ele vai fortalecer as tuas mãos. Porque ele tem vitória não só nessa vida, vida vitoriosa. Vai ser luta em cima de luta, preste atenção. É luta em cima de luta, mas é vitória em cima de vitória. E não para aqui não. Ele tem a maior de todas as vitórias, que é estar com ele para todo sempre. É para quem vencer. E ele vê em nós mais do que vencedores.